aí, galera? Tudo bem? Começando mais um módulo de História do Brasil. História do Brasil colônia. Estamos falando do nosso período colonial, que foi lá de 1500, aquele período pré-colonial, mas vou chamar de colonial, até a nossa independência em 1822, na figura de Dom Pedro I, que era português, diga-se de passagem, e estamos caminhando para esse processo de independência. Estamos indo para lá, Temos ainda que falar de alguns fatos importantes. É evidente que é um curso objetivo, um curso sucinto, um curso de História do Brasil poderia ser muito mais complexo, com os seus detalhes, mas aqui no concurso você precisa de objetividade. São muitas matérias, você tem aí diversas outras disciplinas a serem estudadas e a objetividade também é muito importante nesses casos. Então, vamos lá. Período Marquês de Pombal, despótico da razão. Bonito o título. Nada mais é do que o período pombalino. Vou falar de uma figura que governou Portugal entre 1750 e 1777 e que foi uma das figuras mais importantes de Portugal. Foi um primeiro-ministro de Portugal, foi um cara que o rei na época era o sucessor do Dom João V, aquele do terremoto de Lisboa, era o rei Dom José, que deu a ele plenos poderes para governar quase como se fosse um rei. Era um cara muito inteligente, foi talvez um dos maiores políticos da história de Portugal, tinha como diagnóstico da decadência portuguesa a dependência em relação à Inglaterra, via isso muito claramente, sabia que tinha que de alguma maneira se descolar da dependência inglesa e vai trabalhar em cima disso. Vai conseguir durante um tempo, mas no final do período, com a morte do rei Dom José I, em 77, ele acaba sendo demitido pela filha do rei, Dona Maria, que vai se tornar a rainha de Portugal, Dona Maria I, e depois conhecida como Dona Maria Viradeira e mais tarde ainda como Dona Maria a Louca, e o Pombal não consegue completar o seu serviço, né? Não consegue terminar o que ele se propôs a fazer. Então foi um problema esse período do Pombal. Mas eu queria, antes de começar a falar do Pombal, do Marquês de Pombal, que foi um homem inserido num período histórico fundamental. Estamos falando do século XVIII, do século do Iluminismo, das novas ideias, do século da razão, do século das luzes, como ficou conhecido, de filósofos importantes como Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, como Barão de Montesquieu, como Diderot e D'Alembert e outras grandes figuras que questionam o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime, que era um combo, para usar um termo moderno, era um combo que tinha monarquia absolutista, poder da Igreja Católica exacerbado, mercantilismo, né, que era o dirigismo estatal, a intervenção do Estado na economia. Portanto, o iluminismo, que aqui já aparece, né, o contexto internacional e as ideias iluministas, era, na verdade, um questionamento do ponto de vista filosófico e prático, porque teremos revoluções que vão mudar o mundo, como a Revolução Francesa, como a própria Revolução Americana, que gera a independência das 13 colônias que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. E essas mudanças filosóficas e políticas, elas vão ter implicações na política e na economia, né? Na política, com a derrocada do absolutismo monárquico com o tempo, isso vai acontecer, e na economia,
com a transformação do mercantilismo numa outra fase, né, do capitalismo, que é aquela fase liberal. O que é liberalismo econômico? Isso a gente vai dever muito a um escritor chamado Adam Smith, um economista, que vai publicar A Riqueza das Nações e vai defender a livre concorrência, a mão invisível que é o mercado, ou seja, vai ser radicalmente contra as intervenções estatais na economia, defendendo o livre mercado, a livre escolha, a concorrência, e isso a gente chama de liberalismo, que vai ter uma corrente, inclusive, ligada ao campo, a chamada fisiocracia. Então, eu não estou aqui para falar de história geral, o curso não é de história geral, é um curso de história do Brasil, mas para você entender o fenômeno do despotismo esclarecido, é importante entender o contexto internacional que nós estamos falando, que é o contexto do iluminismo, que terá o seu berço na França e na Inglaterra. São esses dois países que vão viver de forma mais profunda o iluminismo e que terá frutos como sociedades secretas, como a própria maçonaria, né, que tem a ver com o iluminismo, com a defesa da razão, da racionalidade, da crítica ao misticismo, ao sobrenatural, às explicações que não têm explicações, não é verdade? Ou seja, a defesa de questões empíricas, né, provadas, racionais, e não só o misticismo que a igreja ainda tinha muita força, né? O Renascimento foi um baque, né, para essas ideias místicas que a Idade Média trazia. É inegável. Mas elas foram mantidas, algumas coisas, até que o Iluminismo separa a religião do Estado. Eu diria que o grande legado do Iluminismo foi a separação do Estado e da Igreja, a laicidade do Estado, e isso a gente tem até hoje na grande maioria dos países, né? Que é justamente essa laicidade, esses estados laicos ou leigos, como é o caso do Brasil, que é laico desde a proclamação da República. Aqui, deixa eu só ver o que eu passei aqui. Enfim, aqui os ideais iluministas, o que eu já tinha falado, aqui uma reunião de pensadores iluministas, que era muito comum esses colóquios, né, esses encontros todos com os filósofos e tudo mais. Aqui o século das luzes, como ficou conhecido, né, o século XVIII, e o iluminismo foi mais intenso na França, onde influenciou a Revolução Francesa através do seu lema liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa que se deu entre 1789 e 1799. Né? Foram 10 anos da Revolução Francesa completamente imbuída do espírito iluminista de derrotar, né, o antigo regime e tirar o poder dos reis e também do alto clero, da igreja, né? E por isso Voltaire talvez tenha sido o filósofo mais crítico do poder da igreja. Um sujeito que escreveu grandes livros e se utilizou de um sarcasmo, de uma ironia que muitas vezes não era percebida pelos mais ignorantes, né? Pelos menos privilegiados do ponto de vista intelectual, digamos assim. Então está aqui o iluminismo. Para os filósofos iluministas, o homem era naturalmente bom, porém corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Essa era uma das teses, inclusive, do Voltaire, porque uma das filosofias da época pré-iluminista era que os destinos eram pré-traçados, né? Não havia muito o que fazer, as catástrofes eram previstas, não havia por que se mudar a sociedade, porque ela era daquela maneira e tinha que ser assim. E o iluminismo cria uma movimentação, uma mobilidade na forma de pensar, na forma de agir, que vai gerar, inclusive, revoltas coloniais. Não é à toa
que as 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos, elas vão conseguir romper o laço com a metrópole Inglaterra numa guerra terrível que vai durar de 1776 até 1781, e a Inglaterra reconhece a derrota em 1783. Mas o espírito iluminista, através de Tom Paine, John Locke, já estavam presentes na luta norte-americana de independência, né? Isso é muito importante lembrar. E a crítica era isso, era a ideia do nobre que era sustentado pelo povo, né, pelos plebeus. Você vê aqui um agricultor, um camponês, seja lá o que for, carregando nas costas a nobreza. E isso é uma representação da ideia do pagamento de impostos, por exemplo, que a nobreza não pagava, dos privilégios de certos segmentos em detrimento de outros, né? Então, era o antigo regime, era uma estrutura completamente... como é que eu posso usar o termo melhor? Que privilegiava alguns em detrimento de outros tantos, né? Essa é a questão. E aqui eu destaquei, naquele período, o antigo regime ainda vigorava na França, enfim. Eu estou falando de tudo isso, aqui alguns filósofos iluministas, John Locke, né, Voltaire, o Rousseau. Eu destacaria Rousseau por um motivo específico. De todos os filósofos, o Rousseau talvez tenha sido aquele que mais se aproximou do povo, né, dos excluídos, daqueles mais excluídos. Porque os outros, Voltaire, que era muito contra a igreja, contra a intolerância religiosa, o Locke, que acreditava no empirismo, na coisa comprovada, o Montesquieu, que propõe a divisão dos 3 poderes, Barão de Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário, ou o próprio Diderot e d'Alembert, que lançam a enciclopédia, que é uma coleção de artigos desses filósofos, e ele chama de enciclopédia. Esses filósofos todos, com exceção do Rousseau, eles eram burgueses, né? Eles eram mais ligados à burguesia. O iluminismo é um movimento burguês, é um movimento contra a aristocracia que está acima dessa burguesia, né? Mas o Rousseau defende ideias absolutamente revolucionárias para a época, como, por exemplo, a ideia de Estado democrático e principalmente de quê? De igualdade. Não é à toa que na fase mais radical da Revolução Francesa, que é o período jacobino, o Rousseau vai ser utilizado como o grande filósofo, né, o pensamento que vai nortear aquele período. Dito isso, eu queria falar sobre o que é o despotismo esclarecido, que aí é o que eu vou entrar na história do Pombal. O despotismo esclarecido, primeiro eu queria explicar a palavra. É uma palavra que junta 2 coisas opostas. Despotismo é autoritarismo, é o tirano, é o facínora, é o absolutista, né? O déspota, é o déspota. Esclarecido é esclarecido pelas ideias iluministas. Então, o que foi o despotismo esclarecido? Alguns países da Europa, alguns governos da Europa, especialmente aqueles decadentes, adotaram ideias iluministas, especialmente no que diz respeito à economia, para tentarem, de alguma maneira, crescerem em seus países, né? Tirarem seus países da crise. Então, o despotismo esclarecido foi um fenômeno político, que não deixa de ser, em que alguns países, alguns governos, adotaram medidas econômicas que vinham do iluminismo. E, obviamente, o que eu vou me concentrar são nas medidas pombalinas.
Foi o que o Pombal fez com relação a isso para tentar tirar Portugal da sua decadência que vivia, da sua situação de dependência com a Inglaterra, de fim do ouro, do terremoto que abateu Portugal. O Pombal assume em 1750, o terremoto é em 55, então o Pombal tem uma tarefa árdua após o terremoto para tentar levantar Portugal, tirar literalmente Portugal das ruínas do terremoto. Então, adotar ideias iluministas, como, por exemplo, questões ligadas ao próprio liberalismo econômico, eram ideias... Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá.